Queridos, antes de qualquer coisa, é importante que nós tenhamos uma unanimidade a respeito deste assunto. É lógico que a palavra estará nos levando com profundidade, a este mesmo entendimento, essa mesma forma de pensar e de agir, mas a importância que eu quero, antes mesmo de abordar os aspectos a respeito dos dízimos e ofertas, aquilo que foi instituído pelo Senhor, para ser bênção na nossa vida, é sempre importante nós entendermos que nós estamos lutando contra esse mundo que jaz o maligno. Então esse é um assunto extremamente abordado de forma errada, sem um contexto correto na palavra de Deus. E já de início aqui, queremos dizer para os irmãos que temos tido muito zelo diante do Senhor, diante da palavra. Cada um dos irmãos conhece a minha vida, a vida do João. Então, muito que se diz por aí, eu vou até dizer que tem um fundo de verdade, onde traz uma desconfiança para as pessoas. No seguinte sentido, olha, cuidado, não se deve fazer isso porque estão roubando, estão fazendo, mas isso é dentro de um contexto totalmente deturpado da palavra. Nós, como família do Senhor, cada um dos irmãos tem essa condição, essa proximidade, em todos os níveis aqui do cuidado da igreja, então nós podemos e devemos continuar caminhando juntos. Então às vezes pode vir dúvidas, pessoas indagando, mas o que é feito? Como que é utilizado? Quem te garante que o dinheiro que é colocado ali, ele tem um bom fim? Olha, realmente, por aí afora tem que se desconfiar muito. Mas estamos falando como família. Então, se porventura, os irmãos aqui, ou qualquer comentário dentro da congregação, tipo assim, o que será que é feito? Nós damos toda a abertura para vocês virem diretamente conversar conosco. Pode ir dentro da minha casa, pode ir dentro da casa do João, porque para haver apacentamento, para haver um preservar da unidade do Espírito, isso só acontece com relacionamento. Então este assunto de dízimos e ofertas, ou ele é entendido como uma bênção, uma participação no reino de Deus, ou ele é entendido como um sobrepeso, uma carga que se eu não fizer, então vou ser cobrado. Esse não é o foco correto. O dízimo e a oferta, nós vamos ver vários textos, até peço muita atenção dos irmãos, é um dia que talvez nós vamos fechar com chave de ouro mesmo, porque é necessário nós lermos muitos textos bíblicos. Então ore aí para que o Espírito Santo te mantenha bem acordado e atento, porque nós precisamos ser multiplicadores dessas verdades, e não como dizem por aí, e acabam multiplicando as mentiras, informando na realidade que esta prática que deve ser abençoadora, ela na realidade, como dizem por aí, ela é uma prática de peso, de obrigatoriedade, de se não fizer, então não vai receber. Então nós vamos colocar aqui a limpo todas as informações vindo da palavra, com base bíblica, para entendermos com clareza e profundidade. Qualquer outra dúvida, como os outros assuntos, irmãos, podem continuar nos procurando. Amém? Então, Deus é o dono das nossas finanças e nós somos os seus mordomos. O que nós vamos falar a respeito dos dízimos e ofertas? Quando Cristo estabeleceu a nova aliança, 4 coisas da antiga aliança passaram. O que é isso? Quais são essas coisas? A lei, o sacerdócio, os sacrifícios e o templo. Elas apontavam para Cristo. Em Cristo, elas deixaram de existir. Então, existia e foi estabelecido por Deus algumas coisas para que o povo estivesse ordenado em obediência, caminhando de acordo com a vontade de Deus. Só que na pessoa de Jesus Cristo, 4 delas não tinham mais função nenhuma. O templo, quem que é o templo hoje, irmãos? Nós. Então não existe mais o templo. O sacerdócio, existe por acaso, os sacerdotes, aqueles que eram os únicos que estavam ali
ministrando na presença de Deus, também não existe mais. Ele é o sumo sacerdote e não tem mais. Os sacrifícios pelos pecados, não tem como mais ter sacrifício, porque Jesus Cristo já morreu, o sacrifício dele foi total, alcançou toda a culpa, toda a dívida que estava sobre os homens. Então, o sacrifício de Cristo ali, ele cessou com todos os sacrifícios dos animais que eram feitos por causa do pecado dos homens. E também a lei. Jesus Cristo, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir ela toda. Mas agora diz que nós não estamos mais debaixo do jugo desta lei, porque inclusive o homem nunca conseguiria cumprir com toda a lei. Mas agora nós estamos debaixo da graça que veio através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei para que através dele nós alcancemos a misericórdia, a salvação e a redenção através de Cristo Jesus. Então, lei, sacerdócio, sacrifício e templo não tem mais função nenhuma, por isso que não existe. Entretanto, há duas coisas que não passaram, que existiam e permanecem, os dízimos e as ofertas. Nós vemos isso no Velho, nós vemos isso no Novo Testamento. Isso porque elas estão dentro desse contexto todo da palavra de Deus, e a questão da instituição ali do dízimo, ela é antes mesmo da lei. Ela é encontrada antes da lei, durante a lei e depois da lei. Nós vemos falar a respeito de dízimos antes mesmo de Deus ter dado a lei para os homens, através de Moisés. Nós vemos os dízimos sendo inseridos na lei de Moisés. E depois nós vemos Jesus falando no Novo Testamento, confirmando que é lícito, é necessário honrar com este compromisso, com esta gratidão diante de Deus, essa exposição de gratidão diante de Deus. Através da palavra, vemos que o dízimo não é uma herança da lei, e sim é algo que já existia antes propriamente da lei. O dízimo estimula nossa confiança no Senhor e exercita nossa perseverança, além de liberar bênçãos sobre as nossas vidas. Tem um texto lá que nós vamos ver em Malaquias que fala, olha, se você ser fiel, você vai ver o que eu posso fazer por você. Mas não, ao mesmo tempo que nós não podemos ter na nossa mente algo cauterizado no sentido, olha, se eu der, eu vou receber, se eu não der, Deus vai me amaldiçoar. Não é isso. Deus fala, inclusive depois vamos falar a respeito da semeadura. Como que eu colho alguma coisa se eu não planto? Não existe isso. Então o reino é sempre algo onde o nosso Deus soberano, ele espera que os seus filhos se comprometam, se posicionem, e ele como pai continua com as mãos estendidas para nos abençoar. Então vamos entender sua ordenação e as bênçãos decorrentes da sua prática. Se travar aqui, os irmãos vão me perdoando aí. Qual que é a ordenação? Malaquias, já é um texto, Malaquias 3. Gosto muito da expressão do Moacir Adornes, Malaquias é tão atual que ele devia estar no Novo Testamento, não no Velho. Parece mais o primeiro livro do Novo Testamento do que o último do Velho, Eu achei legal essa colocação dele. Malaquias 3 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa
repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, povo, o que é que nós estamos errando? Né? Alguém, porventura, poderia roubar a Deus? E ele mesmo coloca, vocês podem. De que forma? Não cumprindo com o meu mandamento. Entendendo que o início dessa palavra, ele aponta para uma colocação, algo que Deus colocou para que o homem seja fiel, mas o princípio da palavra é: eu não mudo. Eu sou um Deus que não mudo. Eu sou um Deus que deu para você cuidar para mim. Vamos lembrar de um exemplo muito claro e objetivo? Deus criou o homem e a mulher, criou Adão e Eva. Ele criou o homem e colocou no jardim com qual objetivo? Para ele lavrar o jardim e cuidar dele. Então Deus criou todas as coisas e deu para o homem para usufruir de tudo, mas com o objetivo de que o homem cuidasse para Deus. Então Deus não vai mudar. A própria palavra diz que nada muda, tudo volta a se fazer. A palavra de Deus é fiel, é a mesma. Então, mas antigamente era assim, e agora mudou, modernizou, e não. A fidelidade para com o Senhor precisa ser a mesma. Antes da lei, cerca de 400 anos antes da lei, Abraão e Jacó entregaram o dízimo ao Senhor por uma motivação interior dos seus corações. Os dois, eles não tinham, ninguém tinha falado para eles: olha, é bom, é agradável, é aceitável que você, de tudo aquilo que você recebe, você entrega para Deus. E olha, 10%. Eles, diante de uma gratidão diante de Deus, diante de uma aliança, diante de uma resposta a esse Deus que é poderoso, prontamente eles colocaram: Senhor, darei de tudo aquilo, né, que é meu, te darei 10%. Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito sejas, Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários às suas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Melquisedeque, a figura de Cristo, chegou até Abraão, um homem que não tinha genealogia, que ninguém sabia de onde era. Então a figura de Cristo já chegou diante de Abraão e abençoou a Abraão. Abraão, você é um homem abençoado por Deus. Deus entregou nas tuas mãos ali os seus adversários. E a gratidão de Abraão, ali o fruto do seu coração, era tamanho que Abraão falou assim: olha, e de tudo eu vou te dar 10%, o dízimo. Aonde? Quem chegou e pediu para Abraão? Ninguém. A gratidão por conhecer e se render a Deus, por ver o que Deus estava fazendo na vida dele. Também nós vemos em Gênesis 28, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Mais uma vez, o homem, o compromisso dele com Deus, a resposta de Deus para ele, né, essa aliança, como ele mesmo está colocando aqui, de caminhar com Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, prontamente, por alegria, por convicção pessoal, eu vou honrar o Senhor com os dízimos. Certamente eu te darei o dízimo. Já cabe aqui uma preocupação muito grande. Senhor, eu estou maravilhado com os teus feitos, com a salvação que eu tenho que vem por ti.
né, com a libertação do pecado, com a paz que excede todo entendimento, tudo isso é o Senhor quem me dá, né? E a pergunta é, e você, filho, no que você está observando as coisas mais simples, né, que eu tenho para você observar a lei, observar os meus mandamentos, observar aquilo que eu deixei, né, como sendo algo, como uma aliança, uma resposta ao meu amor para você? Você está observando? Por que, então, irmãos, da dificuldade, muitas vezes, de tratar deste assunto? Porque o Senhor deste século é Mamon. Ele é o Deus do dinheiro. E dízimo, ele é algo financeiro. É valor. Então a luta é muito grande. Mas tudo é do Senhor. Tudo é dele. Ele só está esperando que nós, como seus filhos, reconheçamos que realmente tudo é dele. Agora, ele não está pedindo tudo, ele não colocou tudo, ele colocou 10%. E esses dois homens aqui, eles não tinham essa referência, né, que, olha, tem que ser 10%. Eles decidiram de bom grado, com alegria no coração, de corresponder a esse amor, a essa misericórdia, a esse cuidado de Deus na vida deles, então entregando, né, o dízimo. Avançando mais um pouquinho. Durante a lei. Isso foi antes da lei. Agora, como esta prática veio dos patriarcas, esse coração de gratidão veio dos patriarcas, o que aconteceu? O dízimo, então, foi incorporado na lei. O dízimo era dado a Deus através dos sacerdotes e levitas. Olha Deuteronômio. Os sacerdotes e levitas de toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas ao Senhor, e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e os seus filhos todos os dias. Então agora os homens, todos ali, por uma direção da lei, traziam diante dos sacerdotes e levitas essa porção, que na realidade continua sendo de Deus, mas é uma porção que é trazida diante de Deus como uma forma de gratidão e louvor. E mais interessante ainda, agora, pergunto para os irmãos, o dízimo que nós acabamos de ler anteriormente, de Abraão e de Jacó, ele era direcionado para quem? Ele falou que ele ia levar para Deus. A palavra não fala o que é feito, mas será que ele queimava? Será que ele ofereceu como oferta agradável? Não sei. Mas agora Deus está falando, esta porção, ela vai ser trazida para que esses homens que eu chamei para ministrar na minha presença, seja o sustento deles. Então até da porcentagem dos 10% que o próprio Deus, né, coloca que nós devemos trazer como gratidão diante dele, ele fala assim, ó, eu vou pegar disso e dar para vocês mesmo. Porque isso que vocês estão voluntariamente trazendo vai se reverter em cuidado sobre a vida de vocês. O próprio Deus não recebendo, não requerendo nada, como Jesus. Jesus morreu na cruz e requereu o que de você? De mim? Nada. Ele veio e fez tudo por amor a nós. E muitas vezes ainda os homens têm dificuldade de entender que 10% não é nada perto do amor de Deus. Além do que esses 10%, ele se reverte no próprio cuidado e zelo, né, de mim mesmo. Aquilo que eu dou para Deus, ele usa para cuidar de mim mesmo. Então é muito lindo quando se percebe que isso é amor e não é uma pressão, uma obrigação. Olha números, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então Deus agora direcionando dentro da lei
uma utilidade muito objetiva, né? Um foco objetivo daquilo que ele espera de todos os seus filhos, como uma forma de gratidão e louvor a ele. Deus está revertendo para o próprio cuidado dos filhos. Avançando mais um pouquinho, durante a lei ainda, no 3º ano era dado ao levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Deus também falou assim, olha, você, no 3º ano da tua colheita, você então vai tirar essa parte para também dessa parte abençoar e suprir a vida do levita, suprir a vida do estrangeiro, suprir a vida do órfão e suprir a vida da viúva. Deuteronômio. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto e com sinais e com milagres nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. É a adoração, não é, irmãos? Se prostrará perante ele. Alegrar-te-ás por tudo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti, quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano 3º, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Aonde está a dificuldade do assunto? Esquecer da bondade de Deus. Por que que o povo se colocou prontamente para, a cada 3 anos das colheitas, separar os 10% ali de tudo aquilo que estava colhendo para suprir agora pessoas específicas ali, situações específicas? Por que que o povo tinha essa motivação? Qual era o ponto de partida dessa motivação? Está ali no começo, irmãos. Deus nos livrou do Egito. E com sinais, com prodígios, com poder, Ele nos livrou. Então Deus tem nos livrado. Nós não podemos permitir, né, que a falta dessa compreensão venha cegar, venha anular uma parte de adoração a Deus, que Ele vem especificando aqui desde antes da lei, agora durante a lei, nós vamos continuar vendo Deus se movendo, se mostrando também através, né, de todos aqueles que têm um coração dadivoso, um coração liberto, né, com relação às finanças, aos dízimos e ofertas. Avançando, na época de Cristo, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Misericórdia. Quantas vezes já ouvi usarem este texto falando que agora mais o dízimo é da velha dispensação e agora o novo dízimo, na realidade, é justiça, misericórdia e fé. Mas, calma, não precisamos falar para a pessoa assim, fala, querido, abra a sua Bíblia, leia o versículo até o fim. Porém, fazes essas coisas sem omitir aquelas. Aquilo que ele precisava dar, o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, de tudo aquilo que ele recebia, mas também agora acrescentando no tempo da graça a justiça, a misericórdia e a fé. Deus não está abolindo uma coisa para pôr outra. O que aconteceu, por exemplo, com o templo. O templo foi abolido, a utilização do templo não existe mais, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. Então não existe mais o porquê o templo. Mas aqui Jesus está falando, olha, escriba e fariseu,
Você precisa observar isso que Deus não deixou passar. Aliás, que Deus deixou passar, né? Ele não aboliu, mas lembra também que tem a justiça, tem a misericórdia e tem a fé. Na época ainda da igreja primitiva, 1 Coríntios. Não sabeis, o contexto do capítulo 9, do 1 ao 15, mas vamos ler ali a partir do 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Paulo ali falando, irmãos, o que é certo é que todo aquele que se dedica ao serviço do Senhor, que também viva por aquilo, né, que os irmãos trazem como oferta, como gratidão diante de Deus. Paulo, nesse contexto de 1 Coríntios 9, a partir do versículo 1, ele já deixa bem claro, falou assim, olha, será que eu não sou merecedor, eu não posso usufruir disso que o próprio Deus estabeleceu para aqueles que lideram, que governam, que têm a responsabilidade do rebanho? Com certeza eu posso ter isso, mas eu abro mão disso aqui. Então, também muitas vezes, olha, Paulo abriu mão, que não tem mais disso porque Paulo abriu mão. Não, Paulo está falando que isso é um dever dos irmãos contribuir, porque isso continua sendo adoração diante de Deus. Ele, Paulo, se posicionou assim. Ele, Paulo, colocou, é melhor me for morrer antes que alguém me anule essa glória. Mas ele não aboliu também, falou assim, olha, na realidade acabou, agora eu, Paulo, estou, né, terminando, não tem mais essa necessidade que alguém, então, né, se consagre ao Senhor, adore ao Senhor com os dízimos e ofertas. É muito claro, né? Não sabeis vós que o que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Então, existe ainda, na época de Jesus, ali na igreja primitiva, este conceito claro e objetivo da palavra de Deus, que todos os dízimos que eram trazidos, né, para o suprimento ali do reino, eles permaneciam, né, sendo válidos diante de Deus como oferta agradável, como um sacrifício, como uma ação de gratidão diante de Deus. Sacerdócio de Cristo. Vamos entender porque passou, né, o Velho Testamento, agora não tem mais o sacerdócio, não tem mais sacerdote, não tem mais templo, eu vou levar o dízimo aonde agora? O que significa Cristo, né? Quem é o sumo sacerdócio? Sumo sacerdote. Então vamos falar um pouquinho do sacerdócio de Cristo. Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembramos lá que Melquisedeque apareceu para Abraão e Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E agora quem é o sumo sacerdote eternamente agora? Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele veio ao mundo da mesma forma que Melquisedeque. Não tinha genealogia, ninguém sabia de onde veio. Jesus Cristo também veio ao mundo, né, através de uma ação divina, onde Deus, ele abriu mão da sua glória para vir, né, e se fazer homem. E agora diz que ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha esse texto de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Ou seja, rei de paz. Quem é o nosso príncipe da paz, o rei? É Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. O que significa isso? Jesus. Permanece sacerdote perpetuamente,
Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Vamos considerar para quem nós estamos dando os dízimos. Para quem nós estamos trazendo esta pequena parte como adoração. Porque se estou fazendo isso para os homens, então isso não tem a sua função objetiva e clara. Mas se eu estou fazendo isso com uma consciência no Espírito, que eu continuo trazendo para o sacerdócio eternamente Jesus Cristo, o mesmo Cristo que recebeu como Melquisedeque, é o mesmo Cristo que habita entre nós hoje. Então o dízimo é trazido como adoração a Ele. Aliás, aqui são homens mortais o que recebem dízimo, porém ali, aquele a quem se testifica que vive. Ali eles estavam falando sobre entregar os dízimos para homens mortais. Ali estava Abraão entregando para alguém na figura de Cristo, mas aqui está falando de entregar os dízimos para a pessoa certa, que é Jesus Cristo. O foco correto é entregar os dízimos para aquele que testifica que vive. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o mesmo Jesus, muito antes da lei, estava sendo honrado e adorado com as primícias ali de Abraão, né, na figura de Melquisedeque, ele estava sendo adorado e exaltado com os dízimos. E aí agora Jesus deixou de existir? Jesus deixou o sacerdócio? Não. E por que então, se antes mesmo da lei ele já havia, né, recebido isso como louvor e adoração, por que parar agora? Seu significado, qual o significado do dízimo? É a 10ª parte do que recebemos. Dízimo é 10%, a 10ª parte. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, essa 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus. Amém, aleluia! Quem cria a ovelha aqui, irmãos? Quem cria gado? Quem é 10%. Mas, geralmente, na grande maioria, os irmãos não são criadores nem agricultores, mas continuam recebendo o sustento que vem do Senhor. E vem do quê? Vem lá no contra-cheque, vem lá numa folha, né, escrito, olha, vai cair tanto na tua conta. E a gente continua crendo que cai, né? E graças a Deus o Senhor tem feito cair. Então, se hoje não tem gado, mas é o 10% daquilo que nós recebemos. Se antes lá os israelitas, né, até como moeda de troca, os animais, os produtos, aquilo lá, né, além do dinheiro, vamos ver também, mas hoje, né, como que nós vamos honrar a Deus com aquilo que recebemos? Nós recebemos salário, recebemos a comissão, para quem vende comissão, quem é vendedor e trabalha por comissão, e assim por diante. Se tiver alguém, olha, na realidade eu sou proprietário aqui, eu sou agricultor, eu sou isso, e olha, eu colhi tanto aqui de milho, e eu quero dar 10% dessa colheita para a igreja. Amém! Não, irmão, não, tem que ser só dinheiro. Não, de tudo aquilo que você recebe. Então, se alguém fala assim, olha, eu colhi um caminhão de banana, eu quero dar 10 caixas, tem 100 caixas, eu quero, né, dar 10%, 10 caixas de banana, amém! Não tem problema. O importante é o coração de gratidão diante de Deus. O problema está como nós estamos vendo muitas vezes por aí. Não. Você vai lá e vende e traz aqui o dinheiro, porque é isso aqui que importa. Não é isso que a palavra diz. Qual a motivação? O discípulo é aquele
que renunciou a tudo quanto tem para seguir a Jesus, por amor. O discípulo sabe que tudo pertence a Deus e que Ele nos dá 90% para administrar e 10% ou mais. O discípulo tem a honra, a gratidão de devolver a Deus como dízimo. Agora, se eu colocar que isso é um peso, olha, se você... irmãos, eu nunca entendi assim e eu nunca vou entender desse jeito. Porque o meu Deus, Ele não é um Deus que... Ele é justo, sim, mas Ele não é esse que vem para apertar, para pisar, para obrigar. É a graça, é por gratidão. Então, de tudo, Ele me deixa administrar e comprar e fazer com 90%. Com 90%. Só 10% Ele colocou como um padrão, né? Porque, como vimos Abraão e Jacó, prontamente, olha, 10% eu vou dar. Vocês imaginam se Abraão e Jacó tivessem falado 50%? Aí tivesse sido acrescentado na lei 50%? E hoje a gente falava, qual que é o norte que nós temos? 50%! Ô Jesus, é só 10%. Só 10%, é só um norte. Porque também, né, temos que tomar cuidado. 10% ou mais, nós temos a honra e o privilégio de devolver ao Senhor. Também não podemos ficar naquela mente cauterizada, tipo assim, nossa, o meu dízimo é tantos reais e 53 centavos. Isso é uns 10%, e essa é a minha obrigação. Não, então aí tem uns que analisar, porque talvez o coração está preso na obrigação e não no amor. Na obrigação e não no amor. Então, Deus é muito gracioso. Qual que é o propósito, segundo a palavra? Reconhecer que tudo vem do Senhor. Quando nós separamos o dízimo ali, nós reconhecemos que tudo é dele. Senhor, tudo é teu e o Senhor ainda me deixa administrar 90%. Como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom. Porque Ele poderia muito bem ter falado assim, 90% é dízimo e 10% eu deixo para você. E nós teríamos que fazer. Se nós cremos na palavra e vemos que Jesus, inclusive, Ele consente com os dízimos, Ele estava ali e falou, olha, escriba e fariseu, você fica aí coando, né, mosquito aí, vendo situaçõezinhas, mas na verdade você está esquecendo. Você tem que fazer isso, mas também se lembrar daquilo que Deus disse anteriormente. Então eu tenho que reconhecer que tudo vem do Senhor. Porque quem sou eu, lá em Crônicas diz, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Deus dá para mim e eu pego da mão dele e dou para ele mesmo. Esse Deus é bom, né, irmãos? Esse Deus é muito bom. Contribuir também na sua obra é um outro propósito dos dízimos. Lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então também as necessidades, olha aqui, estamos aqui, né, reunidos num salão, estamos aqui supridos, né, em todas as necessidades, sejam aqui são as cadeiras, a iluminação, o aluguel, a água, os impostos e tudo mais, para podermos ter um ambiente onde nós nos reunimos. Isso aqui, alguém decidiu, falou assim, olha, pode usar, o CPFL não cobra energia, o SEMAI não cobra água, porque, né, vocês são povo de Deus. Não! Há necessidade de mantimento na casa do Senhor. Inclusive para prover, não somente isso, não algo estrutural só, mas as necessidades inclusive de pessoas, remédios, alimentos e tantas outras coisas. Também um propósito é receber as bênçãos do Senhor. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Se eu dou um passo em direção ao Senhor, Ele aceita, Ele também amorosamente continua com as suas mãos estendidas para me abençoar. Mas se eu dou um passo para longe do Senhor,
ele continua com as suas mãos estendidas, mas eu vou decidindo ficar longe, não obedecendo. Como que as bênçãos vão me alcançar? Então eu preciso ir para o centro da vontade do Senhor. A advertência da palavra: o dízimo não é nosso, ele é do Senhor. Malaquias: roubarás homens a Deus, todavia vós me roubais, dizeis. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O Senhor ali, antes da lei, durante a lei, depois da lei, ele usa o dízimo como uma ferramenta para que o homem esteja na presença dele, honrando a ele também. Dízimo é a primícia, não é a sobra. Isso é interessante, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como que nós separamos os dízimos, irmãos? Recebemos ali o valor da nossa renda. E aí, então, a primícia, aquela primeira separação que nós vamos fazer, são dos dízimos. Então, vou separar, Senhor, olha, aqui eu recebi X, então estou separando aqui X, esse aqui é o dízimo. Agora, então, eu vou ver o que eu vou e como eu vou administrar os 90% de tudo aquilo que é teu. E aí, então, nós vamos entrando e ficando de acordo com a vontade do Senhor, e a palavra vai se fazendo, né, presente em nós. Deus vai abençoando. Seja fiel ao Senhor. Provai e vede se Ele não vai te abençoar muito mais. Deus está falando, se nós formos fiel nesse pouquinho, nossa, provai e vede se Ele não vai abençoar. Agora é difícil, né, irmãos? Nossa, tem um monte de conta para pagar. Então, já recebi. Eu pago. Na hora que nós vamos ver, não tem nem o valor do dízimo para tirar. Poxa vida, pronto, comi a semente. Como é que eu vou plantar e o que eu colho no mês que vem? Então eu planto menos e aí eu vou colher menos. Eu planto menos e vou colher menos. Por isso que é bom, antes de qualquer plantio, separar a semente. Separar aquilo que é devido ao Senhor, como louvor e gratidão a Ele. Deus criou a todos nós para o louvor da sua glória. Como pai, Ele está olhando, fala: filho, eu estou te dando aqui, ó, o 100%. O que você vai fazer com esse 100%? Eu disse para você que 90% você pode fazer o que você quiser e 10% eu estou observando o que você vai fazer com ele. Se nós formos coerentes com a palavra, Deus honra a quem obedece. Não tem jeito, não tem como escapar, é bíblico. O dízimo é dado integralmente para os que presidem no Senhor. Mas então eu tenho que dar 10%. Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou contribuir com 5% do meu salário para essa obra social, eu vou contribuir com 5% do meu salário, 3% para essa obra social e mais 2% para essa obra social. Isso não é bíblico. Integralmente, em todo o contexto da palavra de Deus, os homens e mulheres ali traziam a oferta diante do Senhor. Então, quem ali, lá antes da lei, eles trouxeram para o próprio Senhor. Melquisedeque, na figura de Cristo. Jacó ali é o próprio Deus. Durante a lei, qual era o lugar para levar o dízimo? Era lá no templo, onde estavam os sacerdotes e os levitas. Então entregavam ali no templo. E no Novo Testamento, como que se fazia isso? Trazia para os apóstolos. Os dízimos, as ofertas, entregavam para os apóstolos. Não é assim. Agora, ninguém está impedido de cumprir com a palavra de Deus nos dízimos e nas ofertas, mas também contribuir com obras sociais. Olha, eu, voluntariamente também quero ajudar nesta obra social. Amém. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqueles que são autoridade de Deus sobre nossas vidas são os responsáveis por administrar os dízimos e as ofertas diante de Deus. Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Atos: pois nenhum necessitado havia entre eles, portanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então não era aleatoriamente, a palavra sempre disse: existe alguém que vai ser cobrado pela administração
dessa parte de louvor e adoração que você está prestando a mim. Alguém precisa ser cobrado disso, irmãos. Então tem que ter o lugar certo. Nós aqui temos um momento onde abrimos para que os irmãos tragam os dízimos e as ofertas, né? Então é colocado aqui diante da igreja um local único onde os irmãos então depositam ali seus dízimos e as ofertas, para que o Senhor veja a gratidão e a expressão de louvor no coração de cada um de nós, e ao mesmo tempo o Senhor veja aqueles que são responsáveis por administrar esse dinheiro que é do Senhor para o benefício do reino dele mesmo, porque se não for feito isso, será cobrado de quem fizer de uma forma diferente daquilo colocado como verdade na palavra. As ofertas agora. Falamos até agora dos dízimos. Vamos falar das ofertas. Isso. Ofertas. Qual a coordenação da oferta? Vamos ver um exemplo aqui do Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 35. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da casa da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para fazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então, Moisés, olha, vem cá, você, tem que construir um lugar para que seja um lugar de adoração, aonde eu vou me manifestar a vocês como Deus, seu Deus. Então você vai construir isso aí. E como que vai ser feito isso? O próprio povo é que vai fazer. Então Moisés falou: povo de Deus, temos que construir um templo. E como nós vamos construir esse templo? Com o esforço e com a liberalidade de cada um de vocês. O que vocês tiverem de condição de ofertar, tragam, para que nós honremos a Deus, glorifiquemos a Ele e adoremos a Ele, porque assim Ele pediu, e assim como servos do Senhor nós vamos obedecer. Então o povo começou a trazer, mas qual era a motivação? Não era diferente da mesma lá de Abraão, de Jacó. Aquilo que moveu o coração. Sempre Deus estará olhando para o nosso coração. Se o nosso coração for um coração que se move voluntariamente para com o Senhor, para com as necessidades, isso agrada a Deus. Mas se de repente a nossa mente nos obriga a fazer alguma coisa, porque aquilo lá é um dever, isso não é adoração a Deus. A adoração ela tem que fluir do coração, porque o Senhor nos deu um novo coração. Então desse novo coração parte a adoração a Deus. Como também no Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Olha só a ação de adoração aqui no momento da oferta. Eu preparei, eu separei, estou com oferta no meu bolso, e estou decidido, eu vou honrar a Deus, eu vou adorar a Deus, com uma oferta voluntária, meu coração se moveu a isso. E de repente como que eu vou adorar a Deus, se de repente eu estou zangado com meu irmão? Ele fala assim, olha, calma, a adoração, ela é completa, é com a tua vida, é o teu coração, é toda a tua vida, vocês são um corpo. Então faz o seguinte, deixa a tua oferta aqui no altar, vai lá no teu irmão, tem uma conversinha de pé de orelha com ele, pede perdão para ele, se reconcilia com ele, depois você volta, e aí sim você pode me adorar com a liberalidade do teu coração. Porque esse texto demonstra, irmãos, que o dinheiro em si, o valor financeiro, não é aquilo que Deus busca. Não é aquilo. Porque se fosse a cifra, ele colocaria um valor, mas ele colocou uma porcentagem. E a porcentagem precisa de que nós
estejamos assim, coerentes diante de Deus com relação ao dízimo. E a oferta? Pergunto para os irmãos. Qual é o norte que nós temos para ofertar? Qual é a porcentagem? Deus nos deu um norte com relação ao dízimo. E a oferta? A oferta trata com mais profundidade ainda se o nosso coração é liberal, se o nosso coração é um coração que crê mesmo que Deus supre todas as coisas. Porque a oferta eu preciso buscar do Senhor. Quanto que eu vou dar de oferta? É algo que depende mesmo de mim e de Deus. Ali nessa comunhão, para que o Senhor fale, Daniel, olha, da tua renda, então separa, você separou o dízimo, mas olha tanto da oferta, é necessário. Tanto de oferta. Então eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso buscar o próprio Deus para ter essa disposição e adorá-lo como merece. Agora, não somente isso, eu também preciso estar com os irmãos. É mais ou menos como se nós fizéssemos assim, irmãos, aqui está o lugar da oferta. E ali tem uma mesa. No momento em que você for adorar a Deus com a tua oferta, você vem e tiver algum problema com o teu irmão, você pega a tua oferta, deixa em cima daquela mesa ali, volta lá na congregação, se reconcilia com o teu irmão, depois você volta aqui na mesa e põe a tua oferta no gasofilaço. É isso que a palavra fala. Mas o que nós orientamos os irmãos? Nós estamos contra a palavra. Irmão, não tenha problema com ninguém. Se reconcilia logo. Esteja livre para adorar a Deus, para que a tua adoração realmente seja como um aroma suave, agradável diante de Deus. Ele não está preocupado com a cifra, ele está preocupado com o nosso coração. É lógico que se o nosso coração for totalmente do Senhor, as cifras não vão nos atrapalhar. A quantidade não vai nos impedir de adorá-lo. Então também, 2 Coríntios, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Qual é a fonte da oferta? O coração. Oh, Senhor Jesus, mas olha, eu separei essa oferta aqui, mas na realidade o que eu queria mesmo era comprar aquilo com essa oferta. Então há uma tristeza, há um apego ali que não é adoração a Deus. Não é aquele, oh Senhor, eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar para o Senhor o quanto eu amo mais o Senhor e não estou apegado ao dinheiro. Então eu tenho que propor no meu coração e que não seja com tristeza, nem por necessidade. Oh, eu vou ofertar mais esse mês para Deus me abençoar mais no mês que vem. Não é assim. É com liberdade, é com adoração, porque Deus continua sendo Deus, digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. O Todo-Poderoso, dono de tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, continua pertencendo a Ele. Vamos lá. Exemplos que devemos seguir. Jesus sempre será nosso maior exemplo, pois ninguém se doou mais do que Ele. Qual que é o principal exemplo que nós temos que seguir? Jesus. Ah, mas eu vou fazer igualzinho o meu discipulador. Olha, você aí faz igual o Paulo falou, né? Você olha para o discipulador igual ele é semelhante a Cristo. As outras coisas você não olha não, né? Para outro homem, para um pastor, não. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Porque ele se doou completamente, ele se deu completamente. Todos os homens podem falhar, então não são exemplo em 100%, mas Jesus é. Outros exemplos de homens e mulheres que tiveram disposição e prática abundantes nas ofertas. A oferta para a construção do templo, acabamos de ler. Eles trouxeram tantas coisas, irmãos, ali em Êxodo, mas tantas coisas, que aqui no 36 diz assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma
para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era o suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Aleluia! Isso que é coração de gratidão de Deus. O povo viu ali, né, a glória do Senhor se manifestar, o Senhor guardando eles com uma nuvem durante o dia para não se queimar, com a coluna de fogo durante a noite aquecendo, dando direção, sandálias, nós ouvimos ainda, nesses dias sandálias não se desgastavam, roupas não se rasgavam, não se gastavam, o povo estava vivendo a plenitude do cuidado de Deus, e quando eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus com aquilo que eles mesmos poderiam ofertar, retribuindo a Deus, irmãos, mas foi uma alegria tão grande, que a ordem foi, para de trazer, já tem o suficiente, Irmãos, isso é muito claro, a necessidade é para o reino, não é para as extravagâncias. Por isso que esse assunto tem sido deturpado, porque o povo até tem trazido, né, por aí afora, ofertas voluntárias, mas muitas vezes essas ofertas acabam sendo usadas para extravagância, não para o reino, para as necessidades do reino. Então ali Moisés deu uma ordem clara, para de trazer, porque é muito. Mas nós não podemos ficar atrelados a talvez a maioria aí do engano, que nos diz muitas vezes, olha, está todo mundo fazendo mau uso do dinheiro. Por isso que eu comecei a falar, nós nos conhecemos, nós estamos vendo onde está indo o valor empregado, nós estamos usufruindo disso. Quem sabe um dia nós vamos falar assim, irmãos, irmãos, já tá bom, irmãos, olha, dá um tempinho aí, as ofertas, não precisa, não tem aonde mais pôr. Nós já temos todas as melhorias, nós já estamos suprindo as necessidades das pessoas, das famílias. Os irmãos, olha, vocês estão 100%, porque está sobrando. Mas ainda não chegamos lá. Quem sabe? Temos essa possibilidade, porque o povo não era diferente de nós. O povo estava sendo cuidado por Deus, nós também estamos sendo cuidados. O povo via o manifestar da glória do Senhor e nós também estamos vendo o manifestar da glória de Deus. Então, irmãos, a grande questão é transformar esse momento naquilo que ele realmente é. É um momento único de adoração a Deus, de reconhecimento. E quanto mais eu reconheço que Deus é Deus, mais Deus vai ser Deus para mim. Mais próximo eu estou dele. Então o povo aqui recebeu essa ordem. E parou todos aqueles, né, os responsáveis. Parou todo mundo, todas as frentes de trabalho parou e foi falar para Moisés. Moisés, não está cabendo mais. O povo está dando demais. Aleluia. Assim nós somos chamados. Um povo liberal. Um povo que dá mais do que precisa. Exemplos, né, que ainda devemos seguir. A viúva pobre. Olha lá em Marcos. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, a uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Onde estava o coração dessa mulher? Aonde estava? Em uma daquelas moedinhas? Não, nem isso. Talvez ela poderia ter dado uma e ficado com uma. O coração dela estava totalmente no Senhor, então ela entregou tudo. Porque ela reconheceu que tudo era do Senhor. E a provisão continua vindo do Senhor. E olha só que interessante, aqui está uma resposta. Irmãos, mas por que é que a gente não faz envelope? Por que a gente não faz envelope? Aqui tem um texto. Jesus estava sentado, como nós ficamos, assim, né? Ali,
e naquele devido momento havia oportunidade das pessoas trazerem a oferta. Então Jesus estava ali vendo todo mundo colocar naquele lugar a sua oferta. E ali ele observou que tinha uma viúva pobre que só tinha 2 moedinhas na mão e depositou no gasofilaço. Então, é dessa quantia que é tirado todas as necessidades do reino. Esse negócio de pôr no envelope, se você é um dizimista fiel ou não, não tem maior envelope do que o teu próprio coração. Não tem. Esse negócio, vamos ver, é dizimista fiel, não é? Isso é uma questão que tem que ser resolvida entre a pessoa que se diz servo e discípulo do Senhor com o próprio Senhor, no qual ele o chama de Senhor. Então, irmãos, até que a palavra não nos convença diferente, a nossa prática é depositar num único lugar. Estou falando isso porque já perguntaram, por que não põe envelope para ficar mais fácil, mais dinâmico, mais isso, mais aquilo? De repente, um dia, pode até se colocar envelope, mas nunca com nome, né? Nunca com nome. Deus está vendo esse momento de adoração, eu não preciso ver. Eu não preciso ver. Eu não preciso ser levado a ser tentado. Poxa vida, esse irmão adorou bastante, ó. Esse irmão não adorou muito. Quem conhece o coração ali da viúva? Nossa, 2 moedinhas, quem que trouxe 2 moedinhas aqui? Né? De repente o responsável lá por contabilizar, nossa, deve ser um envelope com 2 moedinhas? Poxa vida, mas que muquirana, 2 moedinhas? Não vai fazer nada com isso, né? Nós estamos precisando, tantas coisas aqui, tantas pessoas precisando para repartir o dinheiro, 2 moedinhas, nossa, mas que coração endurecido. E na realidade foi a pessoa que depositou mais no gasofilaço. Então, simples assim. Outro exemplo, os discípulos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Olha que lindo. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está falando aqui aos coríntios que no meio de uma situação dramática de pobreza, de tribulação, de muita prova, superabundou em grande riqueza por causa da generosidade dos discípulos em ofertar. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, olha só, olha a medida agora, na medida das posses, mas um coração voluntário que fez eles ofertarem até mesmo acima das próprias posses, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Que valor correto no reino, né, irmãos? Irmãos, olha, né, o que estava acontecendo? Os discípulos assim, queridos, nós queremos participar dessa assistência dos santos. Nós queremos contribuir, nós queremos ajudar, nós queremos ofertar na vida de vocês para que o reino avance, para que o reino esteja suprido. E Paulo diz que no meio ali de tanta luta, tanta tribulação e tanta pobreza, a oferta dos discípulos, a oferta das igrejas ali, chegou naquele lugar e foi muito abundante, grande riqueza. Foi abundante, ele supriu plenamente as necessidades. Então, esse é o foco correto da oferta. Não é apenas um cumprir de um ato religioso, mas é algo para alcançar, para glorificar a Deus. A graça de ofertar. Aquele mesmo texto usa que Paulo chama de graça a oferta dos discípulos da Grécia e Ásia Menor em favor dos cristãos de Jerusalém. Então os discípulos ali da Grécia, da Ásia Menor, voluntariamente ofertaram, levantaram uma oferta para suprir a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldades, e a oferta foi tão abundante que supriu ricamente os irmãos, com muita abundância. Mas Paulo não fala apenas que é uma oferta, mas chama esse ato de graça. Então a questão é, eu quero ser participante desse ato gracioso
que alcança a vida da igreja, dos irmãos, é uma decisão particular. A oferta deve ser motivada pela graça divina. Assim ela proporciona ao doador a oportunidade de doar-se junto com a sua oferta. Então, batendo naquele ponto, falando sobre aquele ponto, qual é o norte que nós temos para a oferta? Qual é o norte? Nós não temos 10% para falar, olha, estamos corretos, estamos incorretos. A oferta é voluntária. A oferta tem que vir, sendo motivada pela graça divina. Deus, por oração, por buscar o Senhor. Senhor, o quanto que eu preciso ofertar para suprir o teu reino? Então Deus fala, olha filho, oferta tanto, como aconteceu com os irmãos lá, dentro das posses e até além delas. Com certeza os irmãos ali, muitos deles ali entenderam. Falaram, olha, você tem ofertado tanto, mas na verdade agora lá para os irmãos eu preciso que você oferte tanto. E os irmãos com alegria ofertaram e com certeza foram supridos. Nosso exemplo, Jesus, ele não somente dá algo, como também ele se dá por nós. Se dá a nós e por nós. Jesus, como nós devemos ofertar? Segundo o que tiver proposto no coração. 2 Coríntios, cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O que é que eu proponho no meu coração? Ou a pergunta seria, como eu consigo uma clareza a respeito de propor algo a Deus? Porque é complicado, irmãos. Se nós temos entendimento que tudo é dele, o que nós temos que ofertar para ele? Tudo. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter essa clareza, porque o Senhor está me dando para gerenciar, para suprir as minhas necessidades, e nessa busca, nesse propor no coração, eu preciso entender como funciona. E a palavra é muito simples, Para isso é necessário fazer um orçamento, estipular e definir, pois esse é o significado de proposto. Significa, lá no original, que é algo que você precisa estipular e definir com antecedência. Nós temos que tomar cuidado também com aquele negócio. É o momento, os irmãos têm a liberdade de ofertar. Puxa vida, deixa eu ver o que eu tenho na carteira aqui. Aí nós abrimos a carteira. Tem garopa, tem a onça, tem a tartaruga. Eu esqueci agora os animais. Tartaruga, tem um mico-leão, tem tudo quanto é bicho lá dentro da carteira. Só cobra. Tem BTV? Só não pode ter como é que é, urutu lá dentro. Só não pode ter urutu lá dentro. Então tem tudo quanto é bicho ali na carteira. Aí, irmãos, nós temos que fugir da tentação. Foge da tentação. Na hora que nós abrimos ali, o Espírito Santo fala, é garopa. Aí você fala, mas eu acho que não é. Eu acho que é garopa, eu acho que não é. Eu acho que é garopa. Não, hoje está mais para mico-leão. Então temos que fugir desse disse-me disse. Propor no coração significa você se preparar para isso. Então, inclusive, qual que é isso na minha prática? Eu separo dentro da carteira aquilo que eu propus no coração. Porque, Senhor, é isso, esse é o tanto? Então tá bom, então esse é o tanto, Vou trazer, ou até mesmo separado do outro bolso ali, para ficar mais tranquilo que seja. Qual que seja a prática, não importa. Mas temos que tomar cuidado para não cair em tentação, porque de repente o Senhor está pedindo algo, mas ali nós estamos meio preocupados com outras coisas, e por mais que o Senhor já revelou e colocou algo no nosso coração, fica difícil. Paulo deixa muito claro isso. Aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. E aquilo que eu não posso fazer, isso eu faço com naturalidade. Então, de repente, o Espírito Santo fala assim, vai lá, Daniel, é 100. E aí eu tenho que ter essa consciência. Vai ser difícil ali. Não é impossível, mas vai ser difícil. Então, eu preciso, na minha casa, buscar ao Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual é o valor? Eu já sei o que é o dízimo, Senhor. A tua palavra deixou claro que é a adoração, mas a oferta, Senhor, não é fácil. O que o Senhor quer? Então, irmãos, faça um orçamento, estipula, defina. Deus não vai pedir mais. Deus não vai pedir ao ponto de fazer com que você passe por necessidade, até porque do fruto do teu trabalho Ele está te dando sustento.
mas o Senhor quer clareza. Dentro do nosso orçamento mensal, precisa estar ali estipulado qual é a oferta que eu vou separar. Porque se eu deixar para depois também, da mesma forma que o dízimo, difícil. Nós somos naturalmente, difíceis, por causa de Adão e Eva. Então reconheço isso e fica fácil eu me preparar, eu me propor, eu estimular, eu definir algo para que eu seja bem tranquilo para, com alegria, entregar ao Senhor. Não podemos ofertar de qualquer maneira. Antes devemos ter a consciência da importância da nossa oferta para o suprimento do reino. Então a oferta também, com clareza e esse direcionamento, até a gratidão, irmãos. Poxa vida, eu estou ofertando, mas não estou ofertando porque alguém falou para ofertar. Eu estou ofertando para trazer provisão e suprimento para o reino de Deus. Então, a alegria, ela é maior. Princípios práticos sobre a contribuição. Mas em 2 Coríntios, capítulo 8, vamos ver capítulo 8 e 9 ali, mas olha, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que lindo! Há uma doação particular, própria. Deus, pelo trabalho que Ele me deu, me proveu este salário para eu gerenciar ele. Então, para eu vir e dar uma oferta, eu estou dando a mim mesmo. Eu estou sendo voluntário ali, doando de mim mesmo. Primeiro ao Senhor e depois a todos os irmãos, porque isso supre o reino de Deus. E diz que é pela vontade de Deus. Ainda em 2 Coríntios, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que não tem. A boa vontade, a clareza, a sinceridade do coração é aceita segundo aquilo que o homem tem e não segundo aquilo que não tem. Vou dar um exemplo disso. Acabamos de ler agora o texto da viúva pobre. Então qual era a boa vontade? Qual era a condição do coração dela? Era total. Então ela deu daquilo que ela tinha e o Senhor aceita de boa vontade ali, é aceito conforme o que tem. Mas de repente, dar daquilo, não no sentido que não tem, mas dar sem esse objetivo de adorar a Deus, é meramente um proforme ali, cumprir com uma obrigação. E também, num terceiro aspecto, não tirar daquilo que nós não temos, porque, olha, eu propus, por exemplo, eu vou dar de oferta X por mês, e de repente oscilou o mercado, o irmão não tem condição de dar aquela oferta, vai entrar em dificuldade para dar em oferta. Se for de boa vontade daquilo que tem, então vem e traga o que tem, mas não por cumprir com uma palavra ou simplesmente por aparentar algo. Misericórdia. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então eu não vou tirar daquilo que eu não tenho, não vou entrar em dificuldade. Vamos dar um exemplo? Poxa, eu estou em dificuldade, como que eu ajudo um irmão que está em dificuldade? Na verdade, nós precisamos abraçar e chorar, diz a palavra, chorar com os que choram. Então nós abraçamos e choramos. Mas existe aquele que está rindo, então vai repartir com aquele que está chorando. É assim que nós temos que entender a palavra. Não vou entrar em sobrecarga para ajudar alguém, mas se eu tenho e é de boa vontade, então eu me disponho para ajudar. A mesma coisa do reino. Deus, não, eu estou de olho aqui, e eu vejo que, na verdade, os irmãos têm uma condição e ofertam assim, a oferta deve ser muito boa, então para eu fazer parte aqui desse meio, eu tenho que fazer uma oferta. Misericórdia. Deus conhece o nosso coração. Ali a viúva valeu muito mais as 2 moedas do que os ricos que depositavam grandes quantias. E a proposta é, irmãos, para que haja igualdade, que nem sobrecarregue um, para que o outro fique aliviado ou vice-versa. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Senhor, hoje o Senhor, nesse mês, o Senhor superabundou. Aleluias. Eu vou adorar o Senhor
da mesma forma com que o Senhor tem cuidado da minha vida, né? Eu não vou apenas contribuir com isso que eu sei que já é um dever, já é uma gratidão natural, mas agora eu vou além, porque eu estou vendo a tua glória, o teu manifestar, então há uma alegria no coração, mas de repente no outro mês, né, eu preciso de ajuda, eu não consigo contribuir. Então haja igualdade no meio do povo de Deus. Ora, 2 Coríntios ainda, agora no capítulo 9, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos, muitíssimos. Então, irmãos, também essa condição liberal, pronta, natural do discípulo, o Senhor está vendo. Olha, Paulo falou assim, olha, eu reconheço a tua presteza. Não é aquele negócio, irmãos, por favor, irmãos, estamos precisando. Paulo já dizendo, olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês estão muito prontos. E ainda diz aqui, ó, da qual me glorio junto com os macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Então não é um negócio de cá para lá, é uma questão de voluntariado, de preparação. E o vosso zelo tem estimulado a muitas pessoas. Então, a minha atitude diante do Senhor, de adorá-lo com os dízimos e ofertas, estimula os outros irmãos também. Estimula. Espiritualmente, fisicamente, alcança. Então, nós somos um corpo, estamos cooperando um com o outro. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O Paulo estava ali passando, então os irmãos já haviam repartido, separado algo, uma dádiva já anunciada. Paulo, estamos preparando aqui para você um suprimento, uma provisão para o reino e tudo mais. Então, olha, separa então aí. Isso que vocês já anunciaram, separa aí. Para que esteja pronta. De que forma? Como expressão de generosidade e não de avareza. Então, os irmãos preparando ali, ajudando, né? O Paulo, inclusive, dando essa direção aos irmãos ali, para que houvesse essa preparação, essa prontidão ali dos irmãos, essa liberalidade dos irmãos para o suprimento do reino. Semeadura e colheita. Encerrando aqui. 2 Coríntios capítulo 9. E isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá somente ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís, para que eles e para eles e para todos, enquanto oram eles a favor vosso, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós,
Graças a Deus pelo seu dom inefável. Semeadura e colheita. O corpo de Cristo edificando o corpo de Cristo. É o Senhor que dá a semente, ao que semeia, Ele dá o pão e alimenta, Ele supre, Ele aumenta a nossa sementeira, Ele multiplica os nossos frutos, Ele multiplica o fruto da nossa justiça, Ele faz enriquecer, Ele faz em tudo para toda generosidade, tudo aquilo que o Senhor faz, contribuindo, né, para alcançando as nossas vidas, é para contribuir, para ser generoso para o reino de Deus. Agrada, né, é agradável ao Senhor ver que os seus filhos entendem que eles estão usufruindo daquilo que o Pai tem dado generosamente. E todos os filhos que entendem que tem um Pai generoso, também são generosos. Então nós, nessa condição, temos que observar isso. Temos um Pai que semeia muito na nossa vida, que dá com abundância. Saúde, paz, alegria, né? Provisão, sustento, comida, vestes, moradia. Deus dá muito. Então eu preciso semear muito. Então eu preciso entender esses princípios da palavra para que com fartura e com abundância também a gente continue ceifando. Aqui lembramos daquela condição, né, do homem, como eu comentei no início. Muitas vezes podemos estar com um cesto cheio de sementes, bem abarrotado de sementes. E se a gente vai comendo, se alimentando dessa semente, vai comendo, alimentando, e esquecemos de plantar parte disso, como nós vamos nos alimentar depois? Agora, para eu plantar, eu preciso abrir mão de parte daquilo que me veio à mão. Então, é justamente aí que está, muitas vezes, a dificuldade do ser humano. É meu, eu faço o que eu quero. Tá bom, né? Adão e Eva fez o que eles quiseram, né? E deu no que deu. Nós temos que ter aquilo que vem do Senhor, mas obedecer ao Senhor, para zelar, para ter zelo, né, com um extremo mesmo, ter extremo zelo a respeito dessa área financeira, a respeito dessa voluntariedade, dessa liberalidade, desse ato de louvor e adoração a Deus, que também nós expressamos através dos dízimos e das ofertas. Amém, queridos? Encerramos por aqui.